Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Vestibulinho ETEC, segundo semestre de 2018, questão 22. Bom, antes de ler a questão em si, vamos ler esse texto aqui que auxiliava na questão 22 e também na questão 23. Então tá assim, né? Leia o texto para responder as questões de números 22 e 23. Vamos lá, né? Para reduzir o consumo de derivados de petróleo, os fabricantes de produtos de plásticos iniciaram a produção de suas peças utilizando o bioplástico, material biodegradável e ou produzido a partir de fontes renováveis. A X Plástico, indústria há 20 anos no mercado, usa 6.000 toneladas de plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano de 2018, começou a produzir a linha Ecocopos com bioplástico. Essa linha representa algo em torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. Então, esse era o texto auxiliar e vamos ler a pergunta, né, a questão 22. Vamos lá, né? Vamos ler aqui, ó. Suponha que a razão anual entre as quantidades de ecocopos e o total de peças plásticas produzidas seja constante até 2030 e que a quantidade de massa plástica utilizada na confecção de cada peça seja sempre igual. O número de toneladas de plástico comum que deixarão de ser utilizadas pela X Plástico de 2018 a 2030 ao produzir as peças de ecocopos é... E aí, né? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? 10, 120, 1320, 1440 ou 1560, né? Então, vamos dar uma olhada aí como resolver essa questão. Primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular quantas toneladas são produzidas por ano desse ecocopo, certo? Então, foi dito que é 2% do total, e o total são 6.000 toneladas. Ou seja, é só calcular então 2% de 6.000 para saber quantas toneladas de ecocopos serão produzidas. Feito? Então calculando aqui, ó, 2%, alguma coisa por cento, é dividida por 100, né? Dê alguma coisa, dou alguma coisa, dá alguma coisa é vezes. E os 6.000 coloquei aqui, tudo bem? Fazendo a conta aqui, ó, 2 vezes 6.000, isso dá 12.000, deixo o 100 embaixo e no final é só cortar, né? 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, sobra quem? Sobra o 120. Ou seja, por ano serão produzidas 120 toneladas desse ecocopo, beleza? Isso em um ano. Porém, é perguntado num período, né? Não só em um ano. É perguntado nesse período aqui, ó, de 2018 até 2030, né? Então vamos calcular quantos anos nós temos de 2018 até 2030. E aí eu peço cuidado a você, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi algumas vezes, né, em sala de aula, né, alguns alunos que eu já atendi aí ao longo da minha carreira, os alunos fazendo o seguinte: eles pegam simplesmente e falam, é só fazer 2030 menos 2018 e dá 12, né? E acabou. Mas se você prestar atenção, eu até coloquei essa tabela aqui ao lado, ó, não são 12 anos. São quantos? São 13 anos. Ó, pode contar aqui, ó. Dá exatamente 13. Tudo bem? Então, assim, você pode fazer isso aqui? Pode fazer. Não tem problema nenhum. Porém, no final, você precisa fazer mais um e chegar aos 13 anos, que é a quantidade de anos que você tem de 2018 até 2030, tá certo? Então, por que eu tenho que fazer esse mais um? Porque assim, ó, quando eu faço 2030 menos 2018 e você chega em 12 aqui, você está tirando o ano de 2018, tudo bem? Então, mais uma vez falando, 2030 menos 2018, eu tiro o ano de 2018. Então, o que você precisa fazer no final? Você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa fazer mais um ano. Que mais um ano é esse, né? Qual é esse ano? É o ano de 2018 que você tirou, tudo bem?
Então percebam, não são 12 anos, e sim 13 anos, tá bom? Então, espero que você não tenha dúvida em relação a isso, mas lá na prova, se cair uma questão parecida com essa, fica atento. Beleza? E aí, continuando, né? Fica uma conta simples, porque para saber o total, é só pensar, né, que em cada ano são 120 toneladas, eu tenho um período aí de 13 anos, e fazendo 120 vezes 13, isso dá quanto? Isso dá 1.560 toneladas, o que nos dá a alternativa E. Beleza? Só uma observação para a gente poder fechar o vídeo. Eu quero voltar aqui no enunciado e mostrar para você que, caso você tivesse feito 12 anos, quando você faz 12 vezes 120, dá exatamente 1.440, tá bom? E tinha alternativa aqui, tá? Infelizmente, eu acredito que algumas pessoas acabaram assinalando essa questão. Alguns alunos depois a gente acaba encontrando, né? E relataram esse problema. Espero que não aconteça com você, mas fica aí a sugestão para que, caso você venha fazer uma prova e caia uma questão parecida, isso não aconteça. Beleza? Então, voltando aqui no que interessa, nossa alternativa correta é a alternativa E, 1.560 toneladas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!